Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui ler um texto sagrado, sobre essa questão de você medir os outros, porque também nós seremos medidos. Eu quero ler e depois eu quero compartilhar uma experiência forte, um relato de uma experiência muito forte, sobre o cumprimento das Escrituras. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta, e eu oro pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. A palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 1, vai dizer: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós, ou vos medirão também. Esse texto, ele é um texto muito abençoado e abençoador, embora exista também um outro texto, que fala julgai segundo a reta da justiça, mas aí é em um outro tópico, nas Escrituras Sagradas. Mas eu quero me ater aqui a essas palavras de Jesus, que fala sobre o julgamento, como que você trata os outros, a forma como você se reporta, você se comporta. Deus, ele se impressiona muito, amada igreja, com a forma com que nós tratamos os outros. E repito, Deus, ele leva muito em conta e ele se impressiona muito da forma como nós tratamos os outros, sobretudo os menos favorecidos, aqueles que não têm como nos recompensar em nada. E eu quero repetir porque eu quero que isso fique muito bem gravado. Deus, ele está olhando o nosso comportamento mediante ao tratamento às outras pessoas. Sobretudo, como nós tratamos aquelas pessoas que não têm nada como nos retribuir. Porque você tratar bem o outro, ajudar o outro, estender a mão ao outro, quando você sabe que o outro pode te favorecer em alguma coisa, irmãs, não é bom que se proceda assim, Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu quero corrigir aqui uma fala. Eu já ouvi pessoas falando que Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo, não. Os olhos do Senhor que estão em todos os lugares, ele vê tudo que acontece ao mesmo tempo. Agora, a presença dele, não, amada igreja. Mas Deus, ele vê tudo, ele anota tudo. Apocalipse vai dizer, e abriram-se os livros. Daniel também vai dizer, está no plural. Existem vários livros lá no céu, uma biblioteca lá, com vários livros, O livro da minha vida e o livro da tua vida também está lá. Tudo, sendo anotado. E tem um outro livro lá, que é o livro do ouro, que é o livro que está anotado o nosso nome lá, que é o livro da vida. Mas existem vários livros lá no céu. Então, vamos voltar aqui. Abriram-se os livros, mas não é isso não, porque eu vou falando, mas eu não tenho roteiro, então eu vou falando. Aí o que acontece? Não julgueis. A forma como nós tratamos as pessoas revela muito o nosso caráter. Tratar o outro bem, porque eu sei que o outro pode me favorecer de alguma forma, ou pode me privilegiar, ou pode me colocar em uma posição, pode me favorecer de alguma forma, irmãs e irmãos. Você já recebeu o teu galardão. E quando as Escrituras falam, irmãs, é verdade, isso aqui é verdade. Tudo que nós fazemos para os outros e outras pessoas, tudo está sendo anotado. E aquilo dali, ele fala que com a mesma medida que medir,
A forma como você mede o outro, você também vai ser medido. E muitas das vezes, se não quase todas as vezes, isso não vem da mesma pessoa, não. Isso vem da vida, vem de Deus. Ou se você que está aqui, você não crê em Deus, vem do universo, né? Se você que está aqui, você não crê em Deus, vem da vida, né? Vem de Deus, vem do universo. Mas, Raquel, por que você está falando isso? Com a mesma medida, irmãs, tudo que nós fazemos, ó, a roda está girando. A Terra, né? Ela vai girando no momento de rotação e translação, né? E por que eu tô falando isso, irmãs? Eu me lembro de uma experiência, irmãs, muito forte. Ó, irmãs, esse testemunho é um testemunho muito forte, mas muito forte mesmo. Muito forte. Esse testemunho para mim, assim, me marcou. E hoje eu tava lembrando, quando eu tava lendo aqui essa palavra. Eu me lembro de uma certa feita que eu trabalhava em uma repartição pública de saúde e lá eu exercia um cargo de chefia lá naquele lugar, de liderança, melhor dizendo, de liderança lá naquele lugar. E iam pessoas lá, amada igreja, pedir, eu vou ser bem específica para você entender, isso há muitos anos atrás, muitos anos. Iam pessoas lá pedir gaze, algodão, esparadrapo, porque eles tinham pessoas doentes. Olha só, hein? Eu acho que até já contei isso aqui, já contei essa experiência no canal, mas não talvez dessa forma. Mas é bom que fica gravado. Irmãs, as pessoas tinham que fazer curativos, porque tinha familiares em casa doente, e as pessoas não tinham condições de comprar o material, ia lá nessa repartição pública pedir. E eu lá, como no cargo de liderança, como eu havia falado, eu dava. Mas Raquel, tu já era irmã Raquel naquela época? Não, não era essa Raquel aqui não. Mas eu acreditava em Deus e eu dava para as pessoas. As pessoas iam lá pedir, aí o povo, fala com ela. O povo que trabalhava lá junto comigo, ia até eles, aí eles, não, fala com ela, que é ela que libera. Aí vinha, falava comigo, me pedir, tem como a senhora me dar um agasalho, um esparadrapo? Eu tô falando isso, irmãs, o cunho central desse vídeo aqui não é para me engrandecer, não. O cunho central aqui para te dizer, você vai ver o fim dessa história, que tudo que a palavra fala é verdade. Isso aqui não é história, conversa não, irmãs. Isso aqui acontece, isso aqui é verdade, irmãs. Mas o que aconteceu? As pessoas iam lá pedir, eu dava. Tu dava, irmã que eu dava. Gás, esparadrapo, atadura, dava. E o povo lá que trabalhava comigo até me chamava atenção, brigava depois comigo. Ô Raquel, né? Porque eu não era a irmã Raquel lá, né? Mas, Raquel, como é que tu fica dando? Vai faltar pra gente. Eu falei, não vai faltar não. Se faltar, vai chegar mais. Eu ligo lá pra central lá e eles mandam, deixa. Irmãs, as pessoas às vezes até brigavam comigo, falavam. E eu não me importava muito, mas eu dava. Irmãs, os anos se passaram. Anos, irmãs, muitos anos. Muitos anos. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que muitos anos se passaram. A minha vida mudou de 360 graus. Tudo mudou na minha vida.
questão profissional, eu já não atuo mais naquele ramo, naquela profissão. Irmãs, aí eu tomei um posicionamento com Deus. Isso anos se passaram. E aconteceu uma situação dentro da minha família de um familiar estar muito doente. E esse familiar precisou muito de materiais como esse que eu havia citado anteriormente. Materiais para fazer o curativo. E era eu quem realizava esses curativos. E era muito material, irmãos. Muito material. E para você comprar na farmácia, sempre, todos os dias, a quantidade que você precisa diária, acabava onerando o orçamento, comprometia o orçamento de toda a família. E ali, irmãs, sabe o que aconteceu? Eu, junto com uma outra pessoa, nós saíamos para pedir esses materiais nessas repartições públicas de saúde. Mas olha como que a vida de uma pessoa muda e olha o que aconteceu. E aí nós saíamos, a minha ficha ainda não tinha caído não. Tinha não, irmã Raquel? Não lembrava não. E ficou meses assim, mas toda semana a gente ia, eu e uma outra pessoa da família pedia lá, aí eu ia, pedia, irmã Raquel, pedia. Eu chegava lá, me apresentava, ó, meu nome é tal, e eu venho aqui porque eu tô com essa situação e tal. Irmãs, sempre as pessoas me davam, para mim e para essa outra pessoa que estava comigo. Sempre, irmãs. Eu nunca saí de mãos vazias de nenhum lugar que eu ia. E ali eu fiquei meses naquilo e sempre tinha recurso material. Eu pedia, eu tinha, sempre, Maga, sempre. Nunca saí de mão vazia, sempre tinha uma gaze, tinha um esparadrapo, tinha uma atadura, tinha um óculos, sempre, irmãs, sempre. E meses se passaram. Eu lembro de um dia... Eu me lembro de um dia que eu saí, foi até aqui perto, e eu fiquei meses naquilo, pedindo e dando glória a Deus, aleluia, e agradecendo a Deus, aleluia, por poder desempenhar aquela obra missionária, que foi uma obra missionária dentro do meu lar, de forma digna, ainda agradecendo a Deus. Irmãs, eu me lembro de um dia que eu fui aqui perto para pedir, fui lá e pedi e me deram. Irmãs, e tô eu assim saindo da repartição pública. Irmãs, era meio-dia, eu tenho muito temor. Tem certos horários que eu tenho muito temor, né? Esse horário do meio-dia é um horário muito significativo, porque esse horário do meio-dia é um horário que o Salmo 91 vai dizer que há uma assolação do meio-dia, né? Que se propaga nas trevas, uma mortandade que assola o meio-dia. Ele fala, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu me lembro que eu fui lá, né? Já eram mais 11 e pouco, eu vim correndo, né? Porque é um horário que eu gosto de orar. E eu vim. Aí quando eu olhei no relógio já tinha dado o meio-dia, né? Eram as meio-dia e pouco, meio-dia e 5, meio-dia e 10. Aí irmãs, eu tô ali no cruzamento vindo. Mãe, tô assim atravessando a rua. Tô olhando para um lado, olhando para o outro do carro, né? Para atravessar a rua. Ô, irmãs, Deus me visita. Deus me visita e minha lágrima começa a cair. Deus te visita, irmã Raquel, visita. E eu tava assim, eu não tava nem muito assim, ligada
Sabe assim, que às vezes você, né? Nesse dia eu não tava, que eu tava assim, do horário, dos compromissos, das coisas que tinha que fazer. Irmãs, olha, irmãs, eu tô saindo assim, no horário do meio-dia. Eu falei, meio-dia, eu não tô em casa. Daqui a pouco eu tô chegando uns minutinhos, porque é aqui perto. Irmãs, Deus me visita. Aí Deus falou assim, minha serva, Deus. Tô aqui na rua assim. Minha serva, olha aí. Você saindo com essa bolsa na mão, esse pacotinho aí. Eu sou Deus que você tem crédito comigo. Irmãs, isso é muito sério. Foi assim, mas sabe por que é que você... Irmãs, eu não lembrava dessa história lá de trás da semeadura. Mas Raquel, tu lembra? Não lembrava, irmãs. Se não é Deus falar comigo. E assim, eu fiquei meses, mas muitos meses assim, nessa condição, pedindo e indo e falando. Tinha uma pessoa que estava comigo, né, que ia também para me ajudar. Mas nesse dia específico, irmãs, eu estava só. A pessoa, né, trabalhava num trabalho secular, não pôde ir. Nesse dia eu estava sozinha. Aí Deus me visitou na rua, irmãs. Eu falei, Jesus, mas eu tô aqui. Presta tu bem atenção, minha serva. Tu tem crédito no céu com relação a isso aí, ó, que eu permiti tu passar. Eu falei, Jesus, mas tô aqui pedindo, mas eu te agradeço porque eu nunca saí de mãos vazias de nenhum lugar que eu fui, nenhuma porta que eu bati, Senhor. Ninguém me rejeitou até hoje, Jesus, me agradecendo. Aí Deus falou, minha serva, tu tem crédito no céu. Mas eu lembrei assim, porque eu não lembrava. Tu tens crédito no céu, você lembra, irmãs? Minha mente foi lá, foi Deus que visitou minha mente ali? Deus visitou tua mente, irmã Raquel, visitou minha mente ali, irmãs, que eu tinha esquecido. Fui lá no baú, Deus me levou lá atrás. Tu lembra quando tu trabalha lá naquele lugar? E os meus pequenininhos na terra, meu Deus, os humildes que não tinham recurso. Essa situação aí, minha serva, que eu permiti tu passar porque tenho um propósito. Tô eu palestrando contigo face a face, devasso, e nesse revasso, e tô eu contigo, e tu vai cumprir a missão. Meu Deus, e ali Deus foi falando, irmãs, Deus foi falando comigo na rua, e minha lágrima já começou a cair, e eu vindo pela rua, e irmãs, e ali Deus foi falando, minha serva, todos que iam lá naquele lugar pedir, você sempre dava. E eu olhei, eu anotei tudo aqui, ó. Então, irmãs, tudo que nós fazemos na vida foi muito forte aquilo dali, irmãs. Foi muito forte, me marcou. E eu falo até em mistério, porque eu sinto Deus aqui, como eu sei que você está sentindo aí. Porque aquilo me marcou, irmãs. Não há nada que você faça, ou que eu faça, que fique esquecido no tempo. Fica não. A retribuição... ainda tem um detalhe. Quando nós formos fazer ou fazemos algo para alguém, nós precisamos fazer com interesse de coração, irmãs. Sem esperar, precisar nada em troca, não. O verdadeiro servo e serva do Senhor, né? Embora naquela época, irmãs, eu não era essa pessoa aqui. Eu dava porque dava, porque tinha lá, eu dava porque eu sempre tive isso no meu caráter, né? Eu tendo, eu dou, né? Enfim, eu dava porque eu dava mesmo, estava lá disponível, a pessoa precisando, então eu dava, né?
Então, fazer sem esperar nada em troca. E Deus, irmãs, quando a palavra fala assim, ó, com a mesma medida que medir, vos medirão. Aí a vida, o Deus, o universo, não sei se você acredita ou não, mas aquilo fica anotado lá no mundo espiritual. E a recompensa vem, às vezes vem, embora você não faça esperando recompensa, mas o Deus que nós servimos, ele não fica devedor a ninguém, ele sempre retribui. E muitas das vezes não vem daquele lugar, daquela fonte, mas vem de outras que Deus prepara. E eu quero aqui chamar a atenção de todos vocês. Isso daqui não se vale, essa experiência que eu te contei foi muito marcante, irmãs. Eu tava nem lembrando, tinha esquecido. Esse fato aqui, isso não se vale para aquelas pessoas maquiavélicas. Como que é isso, irmã Raquel? Tem gente, eu vou falar, tem gente que faz as coisas esperando. Tem gente que faz as coisas de forma articulada carnalmente. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem gente, tem pessoas que é tão assim carnais, não são pessoas espirituais, irmãs. Não são pessoas espirituais. Tem pessoas que já fazem as coisas de forma articulada. Bom, eu vou ajudar fulana de tal, fulano de tal. Vou ali me aproximar ali. É bem assim, bem maquiavélico, bem astuto. E de forma astuta. Porque eu sei que depois ela vai ou ele vai me recompensar nisso aqui, eu vou manobrar nisso aqui, que não sei o que, vai me favorecer nisso aqui. Irmãs, isso aí é esquema do mundo. E nós que somos servos e servas do Senhor, nós não podemos proceder dessa forma, não. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre prosperidade, riqueza e pobreza. Eu vou gravar um vídeo aqui. Isso aí é esquema do mundo. É coisas de empresas do mundo. E nós não podemos agir como agia ou como o mundo age dentro das coisas do Senhor, da obra do Senhor, irmãs. A obra no Senhor é feita pelo Espírito. E é o Espírito Santo que trabalha na vida de cada um para realizar a obra, sem esperar nada em troca. Agora tem uma coisa, Deus não fica devedor a ninguém. Tem uma palavra aqui, se eu não me engano é Gálatas ou Hebreus. Quando você faz as coisas no reino de Deus, Deus não fica devedor a ninguém não, amada igreja. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Deus não fica devedor não. Mas qual que é Irmãs, eu não lembro a palavra. Eu não sei se é 6,13. Eu vou encontrar essa palavra. Deus não é injusto. Deus não é injusto para... É uma palavra assim, Deus não é injusto para esquecer das vossas obras, que servis os santos e ainda serve. Isso é Gálatas. Tem uma palavra assim, depois eu vou ler. Se você lembra e sabe onde está, bota aqui embaixo. Tem uma palavra assim. Mas por quê? Porque Deus, ele viu que você fez sem esperar nada em troca, fez de coração puro, limpo, honesto e verdadeiro. Então, tem isso, irmã Raquel? Tem pessoas maquiavélicas que faz, que estende a mão, que faz e não sei o que já com... Irmãs, sai desses. A Bíblia fala, apartai-vos dos tais. Enfim, que Deus abençoe, que o Senhor nos ajude, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo sobre riqueza e pobreza. Paz.